Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa página do Núcleo Espírita Paulo Estevão. Meu nome, para quem não conhece, meu nome é Elenilson Fidel. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer um bate-papo, uma palestra, uma palavra amiga sobre uma das maiores personagens do nosso Evangelho, que se trata de Joana de Cusa, né? Dentre tantas, algumas mulheres tão fortes que participaram e que são narradas no Evangelho, nos 4 Evangelhos, duas delas se destacam, ou melhor, 3 delas se destacam com uma força impressionante: fé, coragem, resignação e renúncia. Estamos falando dessas 3 mulheres que foram a base do cristianismo nascente. Uma delas, Maria, mãe de Jesus, aquela que foi a principal apoiadora do nosso mestre, que o serviu durante toda a sua vida, na sua formação, né, até o seu desencarne. Nós estamos falando de Maria Madalena, que também foi uma pessoa que se libertou de seus males, de seus vícios morais e se propôs a mostrar para ela mesma o caminho e a vitória dentro de Jesus, seguindo os exemplos do Mestre. Essa terceira figura, que circula entre alguns versículos dos 4 Evangelhos, trata-se de Joana de Cusa. Hoje nós vamos estudar um pouquinho quem é essa mulher fantástica, corajosa, capaz das maiores renúncias em prol daquele que tanto amou a humanidade, no caso, Jesus de Nazaré. Jesus disse a ela, através das palavras de Humberto de Campos, nas páginas de A Boa Nova, psicografada pelo nosso Chico, que ela teria que ser forte diante de todas as circunstâncias, diante de todos os males e diante de todas as adversidades. Ele diz a ela: ser forte e ser fiel a mim e ser fiel ao meu Pai. E ela compreendeu no imo da sua alma e, a partir de então, transformou a sua vida diante das imensas dificuldades pela qual passou. Meus irmãos, Joana de Cusa é uma figura que só tem 2 passagens no Evangelho através das narrações do nosso evangelista Lucas. Lucas, como a gente já conhece, era um jovem médico que foi enviado por nosso querido Paulo, já se transformado, a narrar, né, a colher todos os dados de Maria de Nazaré e tantos outros apóstolos que estavam ali durante as pregações e transformar isso em texto, né? De modo que nós temos aí o 4 Evangelho, o Evangelho de Lucas. E é graças a ele que nós temos a narrativa dessas mulheres fantásticas que participaram da vida de Jesus. Mulheres que vivenciaram as dificuldades de uma sociedade patriarcal, machista, extremamente orgulhosa, onde as mulheres não teriam valor nem do próprio testemunho, nem da própria, digamos assim, direito à herança, direito a conviver em sociedade, se ela fosse solteira, se ela fosse viúva, ou de qualquer outra forma, sem a presença de um filho ou de um marido. E nesse contexto de machismo, de patriarcalismo, né, nós vemos essa convivência de mulheres que tiveram coragem de mudar as suas vidas, coragem de seguir o Mestre, de seguir as palavras de Jesus e em nenhum momento negar a sua convicção e a sua fé. Fé que foram construídas em cima de muita coragem, renúncia e resignação. E cá nós estamos hoje para aprender um pouco com elas. Joana de Cusa, ela é citada pelo evangelista Lucas em 2 oportunidades, através do seu capítulo 8, versículo 1 ao 3, e no capítulo 24. No versículo do 1 ao 3, ele diz: E andavam com ele, Jesus, os 12 apóstolos,
e algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, onde tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. Nós estamos falando dentre essas 3 mulheres que seguiam Jesus nessa época, às margens do lago de Genezaré, a casa de Simão Pedro, onde foram feitas as primeiras narrativas de Jesus, do Evangelho, a casa de pesca onde Simão frequentava, a sua família também, e lá estavam essas 3 mulheres fortes. Uma delas, Joana de Cusa, uma mulher que, diferentemente das outras, como Maria de Madalena, Maria, mãe de Jesus, e tantas outras, que tinham saído, das, digamos, regiões baixas da cidade, ou seja, das regiões aonde frequentavam as pessoas mais humildes e mais pobres, embora Maria Madalena também não era tão pobre assim, mas frequentava aquela região. Joana de Cusa era mulher de Herodes Antipas, mulher de Cusa, que era intendente de Herodes Antipas, o tetrarca ou governador das 4 cidades que compunham a Galileia. Então, meus irmãos, o intendente era um coordenador dos coletores de impostos. Se nesse momento nós vemos a figura as figuras dos cobradores de impostos como criaturas de má vida, aquelas criaturas que acumulavam muita riqueza, então um intendente era um homem, ou um papel social, era uma pessoa extremamente rica, era uma pessoa que tinha uma importância capital, era como se fosse um ministro da fazenda hoje, porque ele era responsável por coletar todos os impostos daquelas pessoas que estavam ali. Então Joana de Cusa não era, aos olhos da humanidade, uma qualquer. Era uma mulher que tinha um posicionamento social muito alto. Mas em nenhum momento a sua riqueza material colocou vendas sobre os seus olhos ao ver Jesus. Ela buscava, além de todo o luxo, toda a frivolidade que existia na época, e que existem até hoje, as facilidades dos meios materiais em que cegam, nós, espíritos encarnados, diante da matéria, impedindo-nos de ver a vivência espiritual. Para Joana isso não bastava. E ela começou a ir às margens do lago de Genezaré e começou a buscar nas palavras do mestre aquilo que preenchia o seu coração. E qual foi o principal motivo pelo qual a nossa nobre Joana vem procurar Jesus? Os conflitos com seu marido. Criatura extremamente materialista, que buscava, todo o seu poder, toda a sua pompa, esmagar os seus inimigos, os seus adversários, e buscava subir de poder através da ambição e de tantas outras questões que envolvem o mundo material, a política e o poder, e ele buscava apenas isso. E isso para ela era um momento de amargura muito grande, porque à medida que ela conhece Jesus, conhece a sua palavra e tenta trazer o seu marido para essa transformação moral, e ele não aceita, ela fica muito amargurada. E ele, envolvido nesse mundo de tantas sombras, e tantos enganos, e ela queria trazer para ele esse mundo, essa claridade em que ela passou a enxergar. A segunda parte que cita, no Evangelho de Lucas é já no capítulo 24, onde Jesus já havia sido crucificado, já tinha sido imolado, e que ela participou, junto com as outras mulheres, a colocar o corpo do Cristo na sepultura, e ao tirar as pedras ali daquela rocha onde estava o corpo do Cristo, a partir do 3º dia,
ela também estava com Maria e também estava com Maria Madalena. Ou seja, ela participa de dois pontos capitais na história do cristianismo. Então, meus irmãos, nós vendo essa criatura extremamente corajosa por assumir o cristianismo naquela época, ela nos entende que tem que assumir essa fé. E para essa fé fazer a diferença, tem que ter muita coragem. Coragem de não temer as consequências diante das adversidades, né? Por ser uma mulher de posição social, por ser a mulher de uma figura importante na política romana, dentro, né, da geografia ali de Israel. Então, e ela não teme. Em nenhum momento ela se esconde enquanto cristã. Em nenhum momento ela se exime de ser cristã. Ela simplesmente coloca e levanta essa bandeira e a partir daí assume todas as consequências. E vamos narrar, através do texto de Humberto de Campos, essa passagem em que ela encontra o Cristo. Ela dizia o seguinte, olha só: entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, aqui o lago de Genezaré, achavam-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Era da elite. Tratava-se de Joana, marido de Cusa, intendente de Antipas, da cidade onde conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores. Joana possuía uma verdadeira fé, contudo, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, né? Devido aos seus conflitos com seu esposo, Cusa, porque o seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando os seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias numa ocasião em que ele descansava na casa de Simão, né? Onde a gente sabe, às margens do lago de Genezaré, onde eles faziam os primeiros evangelhos, né? As primeiras lições do evangelho. Ele expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. Ou seja, ela aproveitou um momento de intimidade que estava ali com Cristo e falou assim: Cristo, ouve a minha amargura, ouve as minhas dificuldades. Eu estou aqui, mas eu quero que ouça as minhas imensas dificuldades. E a partir dali, ela explicou que para o mestre que Cusa, um alto funcionário de Antipas, de Herodes, que se negava a aceitar o cristianismo com ela. Ela queria que Cusa fosse, né, convertido, digamos assim, ele fosse transformado pelas claridades do Evangelho, algo que Cusa se negava. E após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares dos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra, e eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a se travar o combate sem sangue de redenção espiritual. Agradece ao Pai por haver te julgado digna do bom trabalho, desde agora. Então, o que ele quer dizer? Olha, a verdadeira religião, ela está comigo, e ela só passa através do Pai. O restante são templos de pedra. Ela quis dizer a ela, né, que tentava converter o seu marido, nem que seja à força, diante das verdades espirituais. Jesus vem calmamente dizer para ela que tudo é um processo. Tudo na vida existe
um processo de criação, de maturação e de desgaste. Se as religiões que ali estavam impostas ainda prevaleciam sobre determinados indivíduos, entre eles o seu esposo, era que ali também fosse respeitado o seu momento, que em nenhum momento a claridade do evangelho ele pode ser imposta a alguém. Ele diz: teu esposo não compreende a tua alma sensível. Compreender-te-á um dia, não agora. É leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse uma razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me dos teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Então Cristo, acalmando o coração de Joana, que não aceitava as dificuldades do marido diante da aceitação do Evangelho, Jesus coloca a ela: minha filha, entenda, o Evangelho por enquanto não é para todos. Somente para aqueles que têm maturidade espiritual para compreender aquilo em que o Evangelho e os exemplos de Jesus se propõem. Então, se é essa a sua dificuldade, perdoa e prossegue. Se ele ainda tem muitas dificuldades no campo da aceitação, você deve amá-lo ainda mais, porque ele precisa da tua ajuda. Se você já consegue enxergar as claridades do exemplo e do amor de Jesus a Deus, então é hora de você entender ainda mais e estender ainda mais as suas mãos em busca do entendimento e da aceitação. Porque nem sempre aqueles que caminham conosco estão conosco num processo de entendimento religioso e moral. Muito pelo contrário. No nosso seio familiar, que são os nossos próximos mais próximos, estão aqueles que mais temos diferenças. São aqueles que nós precisamos dobrar a nossa capacidade de perdão, de aceitação, de renúncia. Inclusive, Joana de Ângeles diz que o processo de renúncia é deixar ir todas as coisas que não nos pertencem, de modo que vai ficar somente os valores que estão constituídos dentro de nós. É somente essa bagagem que vamos passar no plano espiritual. E ele continua ainda com Joana, ouvindo-a, Ele diz o seguinte: ouvindo as suas dificuldades e as suas dúvidas, ele diz a ela: os sãos não precisam de médico. Além disso, não podemos colher uvas de abrolhos, mas podemos amanhar o solo para produzir os cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. O que ele quis dizer a ela? Minha filha, se o teu companheiro é assim, se o teu companheiro tem tantas dificuldades de aceitação, se ele ainda se perde nas sombras do poder, ama-o ainda mais. Os sãos não precisam de médicos. O que ele quis dizer? Que nós devemos alçar, abraçar, estar em comunhão com aqueles que ainda estão doentes. Seja no processo moral, seja em qualquer tipo de... Quer dizer, todos os processos são morais, se a gente for analisar por esse lado. Independente da dificuldade de cada um. Se o seu familiar passa por uma dificuldade, é esse o momento de você dar o seu testemunho. Nós, espíritas, temos a obrigação de estendermos a mão diante daquela dificuldade, diante daqueles problemas que nos cercam no dia a dia. Ah, mas o esposo não aceita. Ah, mas a esposa não aceita.
Ah, mas a dificuldade com meu filho é essa. A dificuldade com meu irmão é aquela. Se nós estamos hoje inseridos dentro da doutrina espírita, e mais, se nós estamos inseridos dentro de uma proposta de vivência evangélica e cristã, nós temos que atender àqueles que estão ao nosso lado. Porque é eles que necessitam de ajuda. Não são aqueles que já trilharam esse caminho espinhoso que necessitam da nossa ajuda. Eles por si só já estão lá na frente, que são os nossos familiares, que são os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos guia. Todos eles tiveram convivência conosco e já passaram por esse trilho, por esse caminho espinhoso, por essa porta estreita, e já estão lá na frente. E nos incentivam, de uma certa forma, do lado de lá, né, para que nós façamos o mesmo. E é função nossa crer e acreditar que aquelas pessoas que andam ao nosso lado, né, devem ser conduzidas com a palavra do Evangelho, mesmo que hoje elas não aceitem. E Joana deixava entrever o brilho suave dos olhos e a íntima satisfação por aqueles esclarecimentos que lhe causavam, mas, patenteando todo o seu estado de alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para com o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? O que ela quer dizer? Fala assim, mestre, será que se eu não catar meu marido, puxar a orelha dele e trazer ele para o evangelho, eu não vou estar acertando em trazer ele para o céu, em trazer ele para a sua palavra, né? Aí o Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em entender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância e da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? O que ele quis dizer? Quem sofre mais dificuldade? Aquele que já tem entendimento cristão, que já tem entendimento dos exemplos de Jesus, ou aquele que ainda se debate nas sombras? É aquele que se cai diante das tragédias morais, aquele que se engana diante das tragédias políticas e sociais, tal qual Cusa está inserido neste momento, né? Embevecido pelas vaidades do poder junto a Herodes e tantos outros que faliram naquela época. É o que ele quer dizer. Então, para aqueles que já têm entendimento, as coisas são mais fáceis. Então ele quer dizer para minha amiga, calma, né? Quanto à imposição de ideias, continuou Jesus, acentuando a importância das suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Ele faz uma pergunta. Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Ele fez uma pergunta e já deu uma resposta. A pergunta dele é o seguinte: por que o amor não se impõe? Por que a verdade ela não se impõe? Porque seria muito fácil chegar às pessoas que não creem, chegar às pessoas que são materialistas, chegarem aos tiranos da terra e chegar a eles e falar assim, ó, tá aqui a ideia de Cristo, e colocar, entre aspas, na cabeça deles, e todos assim estariam transformados. Ele diz, não, a verdade ela não se impõe. Na verdade, o conhecimento e a maturação espiritual para se compreender as ideias cristãs, elas partem de dentro para fora. Porque a maneira que ele colocou aqui, que não se colhem uvas de abrolhos,
Entretanto, se você amanhar a terra que produziu o cardo venenoso, né? Se você trabalhar essa alma que ainda produz muito veneno para ela mesma e às vezes para os outros, você vai conseguir conquistar ao longo de um tempo os frutos necessários. Assim também é o agricultor, se nós pegarmos essa parábola que ele está colocando aqui, né? Ele está nada mais do que revivendo a parábola do semeador. Porque se nós colocarmos a verdade, tentarmos incutir a verdade dentro da cabeça das pessoas, impondo aquilo que nós consideramos como verdade, e nada vai adiantar. A verdade vai até piorar, porque as pessoas elas vão se rebelar e a partir do momento que elas vão até rechaçar a nossa presença. É a mesma coisa que nós pegarmos uma semente boa, tratada, uma semente que nós sabemos que ela vai produzir e jogar no solo árido, né? No solo que não tem corretivo, num solo sem adubo, ela não vai nascer. E se ela ainda teimar um pouquinho em nascer, ela vai morrer. Mas por quê? O que ele quis dizer? Não adianta impor as coisas. Você tem que trabalhar o solo. Você tem que arar, você tem que adubar. E a alma do ser humano da mesma forma. Não se impõe a verdade, não se impõe o amor, não se impõe nenhuma palavra, porque convencer, nós não convencemos nem a nós mesmos, porque diante do testemunho, muitas das vezes nossa fé vacila, igual a de Pedro vacilou. Então nós não podemos impor aquilo que nós mesmos temos dificuldade de aceitar. Porque é muito fácil falar do Cristo, é muito fácil falar de amor, é muito fácil falar de perdão quando nós estamos bem. E quando nós, estamos passando pelas mais diversas provações e dificuldades da qual Joana de Cusa está aqui tentando resolver com Jesus. É esse momento que é o momento de provação, que é o momento de aceitação, renúncia e entendimento, que é a verdadeira renovação espiritual que Jesus faz nas nossas vidas, que é a partir do momento de renovação dentro das nossas provas, porque através da prova é que a gente passa de ano, que a gente evolui, que a gente aprende. Se nós aprendermos infinitamente e em nenhum momento colocarmos em prática as nossas dificuldades mais íntimas, em nenhum momento nós vamos subir um degrau de aceitação. Em nenhum momento vamos subir um degrau, né, de evolução. Se nós aprendermos sobre a paciência e não cultivarmos o incentivo da paciência, como com aqueles com os quais nós mais temos dificuldades. Nós aprendemos sobre paciência, vamos na casa espírita, começamos a ver as palestras e de repente Deus nos coloca no nosso ambiente do nosso lar, no ambiente de nosso trabalho, no nosso ambiente, uma pessoa de extrema dificuldade de relacionamento. E a gente fala assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? É a prova que Deus está colocando para você diante das suas vivências. E você só vai conseguir superar a partir do momento em que essa pessoa não te incomodar mais. Em que você aceitar todas as dificuldades dessa pessoa e buscar a aceitar e ajudar ela. Os sãos não precisam de médico, disse Jesus para Joana. Aqueles que estão com dificuldades de aceitação, de convivência, aí sim, esses precisam de médico. E muitas das vezes nós seremos os médicos pelos quais eles terão a cura. Porque ouvirão a Jesus através de nós. Porque verão os exemplos do Cristo através de nós. Porque verão a vivência discipular de Jesus, que foi exemplificada pelos seus discípulos, exemplificada pelas suas discípulas, exemplificada por tantos santos e tantos outros seguidores. E hoje nós, os trabalhadores da última hora, somos o exemplo imediato do cristianismo na Terra. Porque a todo momento as pessoas olham as pessoas das mais diversas religiões
nessa estratificação religiosa que existe no Brasil, o que é maravilhoso. Mas quando eles veem o espírita, eles entendem que o espírita tem que dar um modelo maior de exemplificação. Porque não é sempre aquela pergunta, ué, mas não é espírita? Então, cabe a nós entendermos esse processo que ele está crescente e transformando dentro de nós. Então, meus irmãos, para a gente adiantar um pouco mais, Joana entendeu aquelas palavras de Jesus com um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, que ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, sê fiel. Essas palavras se guardaram no coração de Joana como se fossem cravadas a ferro e fogo, que ela nunca mais esqueceu essas palavras. Vai, filha, sê fiel. Seja fiel às minhas palavras, seja fiel aos meus ensinamentos. A partir desse dia memorável, Joana de Ângeles passou por imensas dificuldades no campo material. Cusa, que era uma das figuras políticas mais importantes daquela época, uma das pessoas mais ricas da região de Cafarnaum, dentre esse vai e vem, né, da política, da vaidade e do poder, e naquela época também não era diferente, houveram muitos reveses na vida de Cusa e na vida de Joana também. Nesse processo, ela teve um filho, e ela cuidou com mais carinho ainda do filho e do esposo, apesar das suas dificuldades, né, no campo político, no campo social, no campo familiar, enfim. E a partir desse momento, as dívidas de familiares, de Cusa, enfim, passaram a ser gigantescas. E ele passou a ter cada vez mais dificuldades no campo da política, de modo que começou a falir. A sua imensa fortuna começou a ruir e começou a vir os reveses da vida material. Tanto que foram tantos os dissabores que nos narra Humberto de Campos que Cusa desencarnou. Desencarnou e deixou Joana sozinha com seu filho e sem nenhum centavo, com imensas dívidas a pagar. E essa mulher destemida, essa mulher corajosa, essa mulher que renunciou ao mundo para aceitar o Cristo, passou na casa das suas amigas, que antes eram as pessoas da elite de Cafarnaum, da Galileia, de tantos outros lugares, começou a cuidar dos filhos das outras e começou a lavar roupa. E as suas amigas diziam: que isso? Você é uma mulher da sociedade. E incentivava ela para casar com outro figurão da política, com outra pessoa rica, para se continuar importante, gozar das benesses da elite. E muito pelo contrário, ela não se aceitou. Uma porque era cristã, e já tinha se assumido cristã. Ninguém ia querer ela naquela época cristã. Não é verdade? Porque cristão na época era um símbolo de abjuração. E segundo, mulher porque era mãe, né? E em nenhum momento, se não fosse um parente, um irmão de Cusa, se ele o tivesse, porque na época quem assumiu as viúvas eram os parentes mais próximos, no caso o irmão assumia a viúva do seu irmão como esposa, a fim de cuidar dela no seu ambiente familiar. Joana, em nenhum momento, ela aceitou essas ideias e passou a lavar a roupa, cuidar dos filhos dos outros, fazer serviços rudes, mas que ela estava disposta, porque, apesar das suas atribulações no campo material, ela tinha uma boca para sustentar. Ela tinha a dela e tinha do filho. E em nenhum momento ela se furtou o trabalho. Em nenhum momento ela se furtou o desafio. Então a fé de Joana é uma fé corajosa. É uma fé que não aceita andar para trás, aceita ir para frente. E sempre aceitando as dificuldades, mas superando elas através de fé e determinação, como as outras mulheres que também o Evangelho narra. E aproximadamente no ano 68, depois do ano 68, mais ou menos uns 36, 35 anos que o Cristo veio a ser crucificado, enfim.
ela encontrou com Cristo durante o processo de transfiguração dele ou de ressurreição, né? E ela se fortaleceu na sua fé ainda mais e continuou trabalhando, continuou frequentando os meios cristãos, e depois, mais ou menos no ano 58, entre os 54 e os 58, ela parte para Roma, através de melhores oportunidades de trabalho, e lá também se encontravam as grandes comunidades cristãs. Só que em Roma, nós vamos perceber que tem uma criatura no governo, né, que era Nero. Nero, ele assassinou em torno de 200 a 300 mil cristãos, entre as fogueiras no Coliseu, as mortes aos leões, morriam incendiados de toda forma. E no ano 68, ela estava numa comunidade cristã, em que foi o auge, né, da perseguição perseguição das comunidades cristãs em Roma, em que milhares de pessoas morriam todo final de semana diante de espetáculos horrendos, leões, crocodilos, fogo e por aí vai. E ela foi pega, né, e foi encaminhada ao Coliseu. E ali, imensas piras, né, ou seja, aquelas imensos mastros com madeira embaixo, que eram que colocava alcatrão, né, que é uma substância inflamável, para que aquelas pessoas literalmente fossem imoladas. Elas pegavam fogo. Nero era uma criatura tão maligna do ponto de vista moral que ainda costumava passear no palácio, né, entre ali no seu palácio no Monte Aventino, com o que iluminava o palácio eram cristãos pegando fogo. Mas, né, nós sabemos que esses cristãos que foram ao sacrifício, muitos deles eram mártires, todos eles eram mártires diante da palavra de Jesus. E Joana não foi diferente. Ela foi pega, condenada aos olhos, né, dos romanos e de Nero, e foi atada a esse mastro juntamente com o seu filho e tantos outros, que foram 500 em um só dia, que seriam imolados. E diante dessa situação, o seu filho estava diante dela e falava para ela: mãe, abjura, abjura esse Cristo para que a gente possa sobreviver. Eu não aguento mais, abjura. Abjura renega, né? Renega esse Cristo, um Cristo que ela serviu durante tanto tempo. E o filho, diante da dor, diante do suplício, que morreria queimado, estava ali pedindo a abjuração da religião cristã, daquilo que ela mais acreditava. E ela, como se fosse num filme, ela começou a ver tudo aquilo que passou na sua vida. O seu casamento, as dificuldades de relacionamento com Cusa, a sua transformação moral ao conhecer Jesus, e a partir daí, né, a sua transformação, a sua pobreza, o seu crescimento moral diante das dificuldades, e falou assim para o seu filho, e lembrou das palavras do Cristo. Falou: minha filha, sê fiel. Lembrou: seja fiel a mim. E ele falou assim: meu filho, entre lágrimas, ela falou assim: como eu vou abjurar aquele que é tão puro ao nosso coração, né? Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque, acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Jesus. E ela sim foi imolada junto com seu filho, e ao ser imolada, Jesus apareceu do seu lado e falou assim: minha filha, tem bom ânimo, aqui estou. E resgatou ela daquela dificuldade em que ela se encontrava. Então nós vemos, meus irmãos, nesse breve relato da vida de Joana, a imensa transformação moral nesse espírito. Uma fé que teve coragem, renúncia, abnegação,
e que às vezes muito nos falta diante das nossas dificuldades. E só para a gente fechar a nossa palestrinha, o nosso bate-papo aqui, Joana de Cusa, nós já sabemos através da psicografia e das mensagens de Divaldo Franco, nada mais é que Joana de Ângeles, que teve entre essa vivência tantas outras vivências, né? Enquanto foi freira, enquanto foi uma serva de Deus, em quase todas as suas reencarnações que nós temos conhecimento foi como Joana, né? Joana, Sor Juana de la Cruz, Joana de Ângeles, Joana de Cusa, e é incrível que todas as vezes ela renunciou à vida em prol de Jesus. Essa é a lição que nós temos que levar para dentro de nós nesse dia de hoje. E nós sabemos também, através de Divaldo, que ela foi convidada pela Organização do Espírito de Verdade, né, a escrever e também participar do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem um texto dela que se chama Paciência, que eu gostaria de ler, e o último parágrafo que ela escreve como chamado Um Espírito Amigo, em Havre, 1862. O texto se chama Paciência, e foi ela quem escreveu. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que de quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo, assim também como ela teve. Mas sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada tinha do que se penitenciar. Ao passo que nós, tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, uma palavra de alguém que passou pelas mesmas dificuldades, que passou pelos mesmos problemas, mas que viu no Cristo a palavra amiga. Vai, minha filha, sede fiel, e sejamos fiel a Jesus. Vamos rogar a Deus agora neste momento, que possa nos iluminar, que possa nos dar um passe espiritual a cada um que está acompanhando, que possa pensar na sua família, que possa pensar nos seus familiares, naqueles que estão passando pelas mais diversas dificuldades, sejam dificuldades do campo moral, do vício, sejam das dificuldades do desemprego, dificuldades econômicas e tantas outras, Senhor, que são nos impostas enquanto prova. Mas que como cristãos, ó Pai, possamos ser fiel à tua palavra. E que as nossas águas também sejam fluidificadas, que possamos sair hoje, Senhor, criaturas melhores do que aqui quando chegamos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê muita paz e que sejamos fiéis sempre a Jesus, ao cumprimento de sua palavra, neste mundo de regeneração em que nós estamos passando. Transitórios também, mas estamos passando. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.